a ganhar. E ninguém toca nisso. E isso, de facto, é preciso saber lidar com esses momentos. Toda a gente se lembra quando casou a primeira vez? Vocês estavam todos à vontade, era como se fosse ir com um amigo a um restaurante. É diferente, são jogos diferentes, são jogos que têm um cariz e uma responsabilidade muito maior. O Palmeiras não anda nisto há um dia, estamos há 3 anos seguidos ou 4 sempre na disputa. Isto é uma sensação que nós já sentimos, sabemos o que é. Que esta era a nossa final, era aqui que nós tínhamos que ganhar, porque se não ganhássemos aqui não adiantava nada ao próximo. Então, faltam 3, mas vamos continuar. O próximo jogo é o mais importante, é em casa com o Botafogo. Sim, é um grande jogo contra uma grande equipa. Nós hoje conseguimos a mesma classificação, a mesma pontuação do ano passado, não vai chegar. Vamos ter que nos continuar a superar e respeito máximo pelo Botafogo e certo, terça-feira, não é? É mais uma batalha, porque faltam 3, não falta só uma, faltam 3. E no futebol tudo pode acontecer. O facto de nós termos nestes últimos 3 jogos 9 pontos em disputa e termos feito os 3, temos que ser realistas. É difícil para quem luta por títulos aceitar isto. É difícil. E, portanto, isto tem um impacto emocional. Dependemos de nós próprios. Temos mais 3 jogos, temos 9 pontos, dependemos de nós. Portanto, isto é o lado positivo. E eu quero-me ver neste segundo lado. Portanto, se eu fiquei satisfeito, se fico satisfeito com os resultados últimos, não, obviamente. Não é bom porque é o final de campeonato. Mas tivemos períodos excelentes, onde nesta altura nos permitiu chegar a esta altura, em 9, ter feito 3 pontos e continuar em primeiro. Aquilo que nós podemos dizer e garantir é que vamos lutar até ao fim por este título. E essa é a única certeza que eu tenho nesta altura, porque continuamos a depender de nós próprios, vamos para o jogo de São Paulo como se o meu final se tratasse, como todos os outros, porque depois temos Internacional em São Paulo, que serão mais umas finais. Mas não é essa tranquilidade toda que o professor está dizendo, não. Disputa acirrada pela liderança, pontuação de Palmeiras e Botafogo nas últimas 3 rodadas. Na 33, o Botafogo tinha 4 pontos de vantagem, 68 a 64. Na rodada seguinte, a 34, a diferença caiu para 2, 69 a 67. E na última, igualou, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais, por isso está na frente. E eu falava com um amigo agora há pouco, Prats, que é difícil, para mim pelo menos, agora o Palmeiras está subindo, o Botafogo está numa fase que está jogando mal. Então agora o favoritismo para mim é do Palmeiras. Mas terça-feira à noite pode mudar tudo. Mas é difícil apontar. E fica parada é poste, né, Abel? Esse negócio da gente ficar... A gente fala uma coisa aqui... O Botafogo tem um grande time. Rodada que... Timaço, grande time de futebol. Sabe o que eu estava falando para um amigo meu? O que você falou para ele? Que o Palmeiras chega para uma decisão amanhã, uma simplicidade, como se estivesse caminhando numa praça. Não, pode ser tricampeão, caminhando na praça. Sim, mas o Palmeiras está acostumado. E se o Palmeiras perder esse título, não vai cair o mundo. O Botafogo chega para essa decisão amanhã carregando toneladas nas costas. Por quê? Por quê? Preciso explicar? Final no sábado. Se perde amanhã. Vamos ver, o Botafoguense assinaria a seguinte situação, Abel. Você que gosta dessas enquetes e tal. Perde amanhã e ganha sábado. Assina ou não assina? Mas se perde amanhã, não atrapalha também para sábado a pressão? Aí vai chegar com 10 toneladas no sábado. Atrapalha. Não quer dizer que não pode ganhar do Galo. Pode perder do Palmeiras e ganhar do Galo. Claro. Mas... Atrapalha. Atrapalha e, assim, eu entendo o Arthur Jorge, obviamente. Ele tratou o jogo de amanhã, ele está tratando como uma final, mas ele falou o seguinte, não termina amanhã. Não termina amanhã, mas o vencedor... coloca um pezinho e meio no título. Tá? Começa a lustrar. O Palmeiras. Não, o Botafogo também. Mas se o Palmeiras ganhar, ele fica com 2 vitórias a mais. Não, claro, aí vai ficar uma vitória de ser campeão. Independentemente do que faça o Botafogo. Agora, se o Botafogo ganhar o jogo no Allianz Parque, em relação a isso de moral, recado, aproximação do título, o Botafogo se aproxima muito de ser campeão brasileiro. Se tiver um vencedor amanhã no Allianz Parque, o vencedor só vai perder o Brasileirão se tiver uma hecatombe, professor. Ou no caso do Botafogo, outra, né? Porque está se falando muito, não é mais o mesmo time, eu concordo, não é mais o mesmo time, não é mais a mesma filosofia, mas é a mesma torcida, né? O botafoguense está agoniado. Essa semana vai ser a redenção. Torcida, né, prof? Eu vejo como uma possibilidade de ser campeão brasileiro, de ser campeão da Libertadores. Eu não trato como peso isso. Eu acho que o grande problema do Botafogo é que, apesar dele ter mostrado... Peso é ficar brigando para não cair, toda hora na zona de rebaixamento, aí é um peso. Mas é complicado. Mas peraí, o jogo contra o Galo, brigaram depois do jogo, mostrando descontrole.
No jogo contra o Vitória, também teve confusão depois do jogo. Você viu o banco de reservas mostrar os jogadores do Botafogo no segundo tempo contra o Vitória? Você viu? Olha, Não, mas o futebol ele é tóxico, Abel. Você queria que todo mundo estivesse rindo? 1-0 pro Vitória e todo mundo, vamos rir, rapaziada, um contando piada pro Mas outro. eu Porque o acho jogador na reserva às vezes conta piada, Mas viu, você Breno? você tá Não presta atenção no jogo e fica contando... Não, normalizando não. É tenso, Abel. Eu acho que essa tensão, ela é natural. Mas o peso é maior para quem tá... o grande com essa sede. entendi. problema é que com a bola rolando, esse time só está jogando chuveirinho para dentro da área. Pararam as associações com o Savarino, Tem sido, com né, prof? Almada. Segundo Isso é o o Botafogo. do Arthur Jorge, um pedido do treinador. Eu acho que isso não é só desespero do time jogar ou uma dificuldade de jogar. O Arthur Jorge falou isso depois do empate contra o Atlético, em que ele queria cruzamento. E montou o time para ter jogadores grandes na área para receber cruzamento. Tô com você. Foram Tem um time 56. Não tem um time com qualidade para fazer Tem, mais do que só Claro, cruzamento? os melhores momentos não foram entrando com as associações. Foram. Por que isso sumiu? De muita Esse é o grande movimentação. problema do Botafogo. Eu acho que o Botafogo mostrou o melhor futebol no semestre, mas esse futebol poucas vezes esteve sob o controle do Botafogo. O Botafogo tinha uma diferença de 6 pontos a favor, que se esvaiu com empates contra Criciúma, Cuiabá e Vitória. São 2 Enquanto pontos o time em cada reserva desses do Galo, com jogador a menos, segundo tempo inteiro, final do primeiro tempo, o Galo. Podemos colocar também. Então são que 4 empates aí Galo que é mais, preocupantes. Né? O Galo é mais na contabilidade, mas esses 6 pontos que perdeu da mesma maneira, se perdendo nos nervos, cruzando bola, não achando soluções, isso é indesculpável. E a Não dá vantagem era tão boa que o Botafogo ainda depende só de si para Claro. ser campeão brasileiro. Desde Não que é? retome o nível voltar a de jogar futebol bola. de Botafogo. Os últimos jogos, contra o Vitória, por exemplo, não pode reclamar da sorte. Não. Até teve muita sorte de empatar esse jogo, isso pelo que não mostrou. Então tá na hora de pensar em voltar a jogar do jeito que fez esse Botafogo. Qual foi o jeito que... Aquele jogo contra o Peñarol, foi com o chuveirinho que o Botafogo conseguiu aquele resultado? Não. Aquele grande primeiro tempo contra o São Paulo, embora não tenha feito gol, foi com o chuveirinho? Não. Foi penetrando na área com jogadores de qualidade, tem que retomar isso. Em vários jogos do brasileiro, contra o Corinthians, no Newton Santos jogou muita bola, contra o Flamengo. E pode O retomar Botafogo isso. tem jogos muito bons. Sabe quem não? será presenteado? Quem? Quem vai ganhar presente? Quem? Amanhã e sábado? Quem? Quem gosta de futebol. Não, mas se for de um jeito que Independentemente parece que o de- cidadão falou que no banco tava todo Calma. mundo se picando lá. Engalfinhando que não ali. sei o quê. Principalmente quem não torce para esses times. Ah, leveza. Vai assistir, só quero ver o espetáculo. Eu não vejo leveza em Sem futebol. tensão. Não é? Comendo pipoca? Palmeiras e Botafogo. Botafogo e Galo tem tudo para ser grandes Não, jogos mas de você futebol. está vendendo... Não, isso eu concordo com você. Emoção, tensão, a importância dos jogos, o futebol. tamanho dos jogos. É que você está querendo vender uma leveza, Abel, que eu não estou vendo essa leveza toda. Assim, O Palmeiras vamos é lá. muito mais leve do que o Botafogo. Menos pesado, Não menos é? pesado. mas menos o- O pesado. Palmeiras está acostumado. Mas o- Tem vencido vários títulos. Mas Se costume perder você é frustrante. ganha, ô Abel, Mas- costume você ganha quando começa a se acostumar a jogar esse tipo Mas de é- jogo. é que Não estou dizendo que o Palmeiras vai ficar feliz se perder. Estou dizendo que a pressão é muito maior para o outro lado, Mas não há é que dúvida. a diferença do Palmeiras, para mim, não é nem nesses grandes jogos, porque muita gente tem ali como o jogo do título simbólico a virada do Palmeiras sobre o Botafogo no ano passado. Mas o Palmeiras só está lutando pelo tricampeonato porque é um time muito mais talhado que o Botafogo para os pontos corridos. Criciúma em casa, contra o Vitória, contra o Atlético Goianiense, em que vai fora, o Atlético praticamente rebaixado, ganha mesmo não jogando tão bem. Contra o Bahia, consegue, mesmo com o adversário tendo mais oportunidades, cavar uma vitória e tirar Mas forças. você acha que o Botafogo não tem essa noção dessa importância desses Não, jogos, Breno? tem Não a- tem costume, você diz? Exato, Em relação mas- a enfrentar times mais Exato. fechados, Mas assim? o Botafogo voltou a esse cenário de competição no ano passado. É um negócio muito mais recente que o do Palmeiras, que mesmo antes do Abel, já estava mais lastreado. E isso conta, porque é uma... Essa competição de tiro longo, né, que não acaba ali no mata-mata, num jogo grande, exige essa regularidade. E o Botafogo, no ano passado, para mim, uma situação completamente diferente da atual. Falar, nossa, o trauma, Também fantasma... estou com você. São cenários muito diferentes. No ano passado, o Botafogo colapsou. O time entrou em parafuso do ponto de vista... Mas esse ano... eu tô- Não colapsou coisa Não nenhuma. colapsou, mas está Não jogando colapsou muito coisa pior nenhuma. do que já jogou. Não colapsou nada. Mas é... Fala aí, professor. Pro torcedor é uma situação muito... Não, pra mim tem muita diferença, prof. Pro torcedor, o O time esse ano é um time sofrimento vai ser melhor, um elenco Mas melhor. concordo com o professor Celso, hein? O torcedor é o mesmo.
Mas tem que saber diferenciar, porque senão vai entrar naquela... Nossa, o Botafogo não ganha só porque tem um peso emocional. Não é... Há outras coisas nessa balança. No ano passado, teve troca de técnico. O emocional conta muito. E o Abel Ferreira falou depois da... Qual foi a vitória do Palmeiras antes do Atlético Goianiense? Bahia. Foi o Bahia. Ele falou depois do jogo. Virada, Que Bahia ele falou virada. que ele sempre fala. Técnico, físico, tático e mental. Que para ele o mais importante é o mental. Conta muito, Abel. Tem experiência, professor Abel Ferreira? O que o Botafogo está sofrendo agora é um tipo de oscilação que todos os times sofrem em vários momentos da temporada. O Palmeiras, no ano passado, quando o Palmeiras perde 4 seguidas no segundo turno já, até o Abel já tinha meio que entregado os pontos. Brigava por G4, no máximo. A debacle do Botafogo que fez o Palmeiras acreditar de novo. Mas ali foi uma oscilação que não vai dar mais. Você acha que o mental não pode atrapalhar o Botafogo nesse momento? Eu vejo o peso maior hoje nesse momento em que o time oscila. Agora foi uma questão mental que está...